professor, jornalista, professor do Centro Universitário de Mansa, e queria saudar todos que estão aqui acompanhando nesse momento a nossa live, comemorativa, né? Claro, comemorativa, mas também uma referência de luta, né? Do Dia do Jornalista, que aconteceu no último dia 7, e promovida pela Associação dos Jornalistas do Sul Fluminense, da qual eu também faço parte da coordenação, junto com a querida professora Sueli Zonta, jornalista também, que vai dar um recadinho inicial para a gente. Bem, boa tarde. É muito bom estar aqui, né, participando com vocês. Acho que hoje a gente tem aí um papel, né, de falar dos desafios da profissão, mas de lembrar também que a gente está comemorando, né, a data do dia 7 de abril, que é o Dia do Jornalista, e acho que essa data é muito importante, tanto para a gente comemorar e lembrar da importância da nossa profissão. É claro que a gente sabe que tem desafios, e é esse o objetivo dessa live, mostrar esses desafios, porque acho que todo mundo acaba, às vezes, pensando muito no glamour da profissão, e às vezes esquece um pouquinho dessas dificuldades que a gente, enquanto profissional, enfrenta no dia a dia. E aí acho que ninguém melhor do que a Jussara para conversar com a gente sobre isso. O Vinícius está com alguns problemas de conexão, mas daqui a pouco ele vai estar aqui também para fazer parte dessa conversa. E acho que para a gente começar, né, eu queria pedir a Jussara que se apresentasse, falasse um pouquinho dessa história dela, como que ela começou nessa vida e como ela está, né, hoje com a função, né, o que ela está exercendo, para aí depois a gente começar a falar propriamente dos desafios. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite. Várias vezes o Álvaro falou, vamos lá bater um papo, e eu sempre na correria, fora a timidez, que eu ficava fugindo, Álvaro! Mas, enfim, eu acho importante, não sei quem está aí conectado, mas eu sou daqui, sou do Sul Fluminense, tenho muito orgulho disso. Sou de Itatiaia, inclusive estou aqui na casa dos meus pais, consegui uma folga lá de Brasília, vim para cá, então eu estou falando com vocês aqui do Sul Fluminense, né? Estou em casa. E, enfim, muita gente me conhece, sou ex-aluna do UBM, fui aluna do Álvaro Brito, de um monte de gente boa aqui. Eu comecei a minha carreira aqui, trabalhei em vários lugares, fiz estágio, era muito cara de pau, ia atrás, assim, logo no primeiro ano de faculdade. Eu lembro que tinha uma revista em Penedo, e, gente, eu não tinha feito 18 anos ainda. Eu fui bater lá na porta da tal revista, e o cara falou assim, depois a revista até acabou, assim, acho que não durou, sei lá, um mês, ou ela tinha saído algumas edições, enfim. E eu fui pedir para ele, me deixa escrever. Ele falou assim, mas você já trabalhou em algum lugar? Eu falei assim, não, eu acabei de entrar na faculdade. E aí ele ficou muito entusiasmado e me deu uma matéria para fazer sobre maromba. E assim comecei no jornalismo, com muita cara de pau. Depois tudo é história, graças também à minha cara de pau, que ajuda bastante, né? Acho que o primeiro desafio do repórter é isso, é vencer a timidez, vencer as dificuldades mesmo, que a gente encontra todo dia uma pedreira para quebrar. E eu lembro que essa foi a primeira, sabe? E na época eu pedi pro meu pai me levar, imagina, no lugar lá, porque o cara era dono de um hotel e tinha uma revista, e eu falei assim, não, eu quero trabalhar. E assim foi. Mas que bom estar aqui conversando com vocês. Estou bem feliz. E como assim, né? Você já falou que você trabalha em Brasília. Como que você chegou nesse universo, né? Política, Brasília. Então, bem, vamos começar lá do comecinho. Eu entrei, assim que eu entrei na faculdade, como eu falei, eu fui pedir estágio, enfim, logo no primeiro ano, no final do primeiro ano, tinha uma vaga aqui de repórter na Voz da Cidade, que eu fiquei assim, uns 2 meses só. Depois eu pedi para ficar 1 mês de estagiária lá acompanhando as coisas na TV Rio Sul, fiquei lá uns 2 meses, assim, acompanhando o dia a dia, não fui estagiária, eu queria ficar acompanhando mesmo. Então, acho que desde o começo da minha história, assim, como jornalista, tem muito disso, de curiosidade. Então, foi bem por aí. E nessa época, eu comecei sempre encontrando ali os estágios, procurando coisas que eram interessantes ali, que eu queria fazer. Eu sempre, quem foi meu professor, sabia que eu
Era uma turma que tinha muita gente que gostava de fazer assessoria, tinha um outro pessoal que gostava muito de televisão, e eu sempre quis jornal. Eu adorava, na época, internet, imagina, gente, eu sou antiga. Então, internet ainda era uma super novidade, e eu falava assim, não, eu não quero trabalhar em site, não, eu quero trabalhar no Jornal do Brasil. Meu sonho era trabalhar no Jornal do Brasil desde muito cedo. Enfim, e aí o que eu podia, né? Eu trabalhava aqui, quer dizer, trabalhava não, eu morava aqui em Itatiaia, e todos os lugares que eu conhecia, eu ia batendo nas portas. Então, foi assim que eu consegui um estágio no Jornal Dia, foi assim que depois eu fui trabalhar no Beira Rio, onde eu fiquei 1 ano e pouco, na época da faculdade, terminando no Beira Rio da Ana Lúcia, aprendi muito andando para ir na delegacia, e chegava e a Ana Lúcia falava assim, mas está faltando alguma coisa, e voltava de novo para o lugar para apurar. Então, aprendi muito aqui, né? Quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar em Volta Redonda. De novo, graças à minha cara de pau, eu soube que tinha uma vaga no jornal aqui, e eu liguei para o Luiz Alfredo, que é o editor ainda, é o dono do jornal e editor, e falei, olha, meu nome é Jussara, e por acaso, gente, tinha uma assessora de imprensa daqui de Itatiaia que se chamava Jussara também. Quando eu liguei e pedi para falar com ele, eu falei, é a Jussara de Itatiaia. Eu possivelmente, né, pelo que eu entendi na época, ele achou que era ela, e era eu pedindo emprego. Aí ele falou, mas eu não tenho vaga, não tenho, assim... Você é de Itatiaia, como é que você vai trabalhar aqui? Eu falei assim, não, pode deixar que eu já estou me mudando para Volta Redonda. Doida, louca, e fui. E fiquei bastante tempo lá. Foi ótimo também. Quando eu saí, eu era chefe de reportagem, mas eu era muito nova, eu sempre quis ser repórter. Para mim, não fazia muito sentido eu ficar assim. Antes dos 25 anos, eu tinha virado chefe de reportagem. Eu falava, não, eu quero ser repórter, eu gosto de rua. Então, era uma coisa que eu sentia muita falta. E aí, quando eu decidi, que estava muito claro para mim, eu conversei, eu não tinha nenhum contato em São Paulo, eu não tinha contato em lugar nenhum, mas, como sempre, voltando, eu tinha muita cara de pau. E assim foi. Eu fui para São Paulo e, bem, vou contar meio que resumidamente. Eu tinha feito uma matéria aqui no jornal aqui, que era sobre... Isso é uma história que aconteceu há muito tempo. Tinha uma menina de Volta Redonda que tinha beijado o Bonovox no show do U2 no Morumbi. E eu por acaso estava em São Paulo, porque eu tinha falado com algumas pessoas da Abril, ia lá tomar uns cafés, me oferecer para fazer frila. Nisso, um editor do jornal Diário de São Paulo, que na época era da Infoglobo, leu essa matéria que eu tinha feito e entrou em contato com aqui. E aí a Juliana Lima, que é uma jornalista muito minha amiga, falou assim, olha, ela não trabalha mais aqui, mas eu vou te dar o contato dela. E ele me escreveu para eu arranjar o contato da menina que tinha beijado o cara do YouTube. Eu falei, olha, por acaso eu tô aqui, e eu tô aqui em São Paulo, eu tô procurando frila. Aí ele falou, me liga. Eu liguei pro cara, Nicolau, ele era editor assistente de esporte, mas ele tinha uma coluna no Diário de São Paulo, e aí ele quis falar comigo. Ele falou assim, olha, eu não consigo contratar ninguém, eu sou editor assistente, aqui não tem vaga, mas tem um editor aqui que ele sempre precisa de alguém. Tá bom. E aí gente, por essas coisas assim que tem destino, história, sorte, cada um vai dar. Claro que teve muita batalhei bastante, mas teve todo esse elemento. E aí, quando eu cheguei, por acaso, o tal editor passou pela frente dele e falou assim, tem uma menina aqui procurando frila. Isso era uma quinta-feira, e eu falei com ele, olha... E aí o cara quis saber de onde eu era, Moura Reis. Depois, a última notícia que eu tive dele era diretor da ABI. E ele falou, olha, eu contrato frila, mas neste momento eu não estou precisando. Faz o seguinte, passa aqui para te conhecer. Isso era uma quinta-feira. E eu já tinha trabalhado em 1000 jornais, eu sei que geralmente sexta-feira é um lugar que você não pisa numa redação, porque ninguém vai te dar atenção. Aí eu falei, olha, não vou, amanhã vou na segunda-feira, tudo bem? Tudo bem. Quando eu cheguei na segunda-feira lá, ele estava desesperado, ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, nada. Você quer fazer um freela? Eu falei, quero. A menina que estava fazendo um freela, eu preciso fechar um caderno agora, não está aqui, ela desistiu e não quer fazer. Você faz? Eu falei, faço. E eu fiz.
Aí eu fiz o primeiro e fechei o caderno inteiro, além de fazer reportagem, editei. Aí ele falou, eu tô precisando de novo, você faz mais uma semana? Fiz também. E na primeira semana, eles já me colocaram para fazer plantão, que é uma coisa completamente maluca. E isso era um caderno eu fui contratada para um freela do caderno de negócios, pequenas empresas e tudo. Como meu pai e minha mãe sempre foram dono de comércio, de pequeno comércio, era um assunto que era meio que natural para mim. Só que naquele primeiro final de semana, me colocaram para fazer um plantão mesmo, eu sendo freela. E aí eu cheguei em cidades, no caderno de cidades, e eu desenrolei, porque, obviamente, assim, quem cobriu polícia, gente, assim, independentemente de você cobrir numa cidade Resende, ou Volta Redonda, ou São Paulo, é a mesma coisa. Caso de polícia é caso de polícia. Então, assim, não tive problema nenhum. E aí, assim, fiquei mais uma semana, mais terceira semana, aí ele finalmente, aquelas histórias que acontecem, ele falou assim, olha, menina, eu gostei muito de você resolveu minha vida, eu vou te contratar. Só não vou te contratar se eu for mandado embora. Aí eu falei, pronto, né? O que aconteceu? Ele foi mandado embora. Aí ele foi mandado embora. E só que quando eu falei assim, bem, agora alguém vai ter que me demitir. Estou eu sentada lá na minha baia, escrevendo, fechando meu caderno, o Luiz André Auser, que hoje foi diretor também das unidades populares da Infoglobo, e na época ele era editor-chefe do jornal do Diário de São Paulo, e ele me ligou, sobe aqui, vamos conversar. Ele disse, você é do Rio de Janeiro? Eu falei, alto lá que eu sou de Itatiaia, né? Aí ele começou a conversar comigo, e ele falou assim, olha só, o Moura Reis acabou de ser demitido, mas ele falou que antes dele ser demitido, antes dele pedir, ele falou que se ele podia me dar um conselho, que era para eu te contratar, que eu não ia me arrepender, então fica tranquilo que você está contratada. E assim foi, e aí foi nessa história, foi um pouco de sorte, cara de pau, a hora que eu tive a oportunidade, apresentei os resultados, era isso, assim, quando você chega numa redação, geralmente os editores estão completamente ensandecidos, então eles querem alguém que resolva a vida deles, né, um repórter, assim, que vai, apura, não sei o quê, não dê trabalho. Então isso ajudou muito ali nesse começo. E aí eu fiquei, né, inicialmente eu fui contratada para trabalhar nesse caderno de negócios, o que não durou. E aí quando eu fui para lá, logo no começo, eu participava das reuniões de especiais de domingo. E nessa reunião eu sempre sugeria pautas ali para o final de semana e tudo. E na época o editor-chefe, que é o editor-chefe não, um dos editores executivos, sempre pegava as minhas pautas e falava, não, vamos passar essa matéria para economia aqui, porque ela é boa, der para manchete. E aí, nisso, eu fui me destacando ali, enfim, em 3 meses eu já não estava mais nesse caderno, já estava no caderno de cidade e bem focado em fazer matéria especial. E aí eu fiquei bastante tempo no Diário de São Paulo, fiz coisas muito legais, fiz matérias, fui finalista do Prêmio Bratel, com uma matéria bem interessante, me davam muitas séries para fazer, que era uma coisa que eu gostava muito, fazia muitos especiais, e cobri grandes casos ali, porque na época o Diário de São Paulo é um jornal que hoje, bem, ele não existe mais, tem alguém que usa o título, mas não está longe de ser o que era o Diário de São Paulo, que o Diário de São Paulo, na verdade, ele era um diário popular, um jornal super tradicional de São Paulo, que foi conhecido durante muito tempo como o rei das bancas. E aí, quando ele foi comprado pela Infoglobo, pelas organizações, ele mudou de nome para ser o Diário de São Paulo. E aí ele ficou com esse nome. Depois de algum tempo, ele acabou sendo vendido para o J. Ávila, que era da Trafic. E aí o jornal foi caminhando para o fim ali do que era o jornal, porque ele realmente era um grande jornal. E isso também coincide com o processo ali de dizimar mesmo jornais populares e pequenos, assim. Então, hoje em São Paulo, você tem o Jornal Agora, que ele é do Grupo Folha, mas, assim, com uma estrutura muito menor do que teve no passado, de quando eu cheguei em São Paulo em 2007, e na época tinham 3 jornais populares, que é uma coisa que é muito importante, assim, que eu sempre gostei, que eu tenho um carinho enorme, e sinto muita falta de ler jornal popular também, porque eles vêm, hoje, a gente não, em São Paulo não tem mais, aqui no Rio você ainda tem o Jornal o Dia e tem o Extra, mas em São Paulo, hoje sobrou só o Agora, na época tinha o Agora, o Diário de São Paulo, e o Jornal da Tarde, que também é
super tradicional e acabou também fechado pelo Grupo Estado. E essa foi a minha história ali, que eu cheguei em São Paulo, mas vocês podem me perguntando, que aí eu vou contando mais. E aí você, né, quando você começou se apresentando, né, você falando que tá em Brasília, mas hoje você tá em Itatiaia, né, mas como você chega, né, você chegou em São Paulo, beleza, e aí como que vai, aí porque você vai pra política, aí você vai pra Brasília, gente, e aí como que dá? Acho que assim, acho que é legal a gente conhecer primeiro essa sua história, porque acho que você tem muita história, e querendo ou não, essas histórias suas já é desafio também, né? E aí tem uma história, vou resumir um pouco, eu fiquei bastante tempo no Diário de São Paulo, um grande desafio, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu nunca imaginei, imagina, quem me conhece sabe, que eu me tornei especialista em carnaval. Então, falaram assim, olha, no Diário de São Paulo, que ele tinha um prêmio, chamava Troféu Nota 10, mais ou menos o que é o estandarte de ouro aqui, claro que sem tanto glamour, mas muito importante para o Carnaval de São Paulo, era o principal prêmio. Então, eu comecei a cobrir Carnaval ali, e foi uma outra área que é super importante. Então, assim, por que eu estou contando isso? Porque antes de eu chegar em Brasília, e hoje eu cubro o Palácio do Planalto, eu cubro política, eu fiz milhares de outras coisas. E aí as pessoas me perguntam, tá, mas assim, tanto que quando eu fui para Brasília, as pessoas me dizem, gente, você cobriu carnaval, durante um tempo, você cobriu entretenimento. Eu falei assim, gente, mas reportagem é reportagem, notícia é notícia. Claro que faz diferença é o acesso às fontes. E isso, o tempo, você vai desenvolvendo e vai conquistando as fontes, enfim. É aquilo, né? Mas, então, basicamente é isso. Então, eu fiquei no Diário de São Paulo um tempo, depois saí, fiz freela durante um tempo, e aí fiquei na Veja São Paulo também, trabalhei uns 2 anos e pouco na Veja São Paulo, fiz bastante freela para o UOL também, principalmente por causa do carnaval. Eu tinha até uma coluna sobre carnaval em São Paulo, eu acompanhei todo o movimento da explosão do carnaval de rua em São Paulo, e isso foi muito legal, porque tinha uma cobertura que, quando eu comecei a cobrir carnaval no Diário de São Paulo, sempre eles pediam alguém de cidades também, porque além de ser só a festa, envolve questões da própria cidade, porque, primeiro, tem recurso financeiro investido nisso, né? Então, precisa ter ali um olhar de cobertura também de administração pública, além da festa. Então, basicamente isso. Quando eu cheguei para cobrir o carnaval, eu tinha obrigação de ter esse olhar também. Então, eu fui acompanhando e tudo. Trabalhei bastante tempo na Veja, 2 anos e pouco, não bastante tempo, mas trabalhei bastante. Quando eu saí de lá, eu falei, olha, estou cansada, foi um período, quero ficar fazendo freela e tentar outras coisas, porque justamente pelo nosso mercado está cada vez mais difícil, eu falei assim, eu preciso tentar outras coisas antes que eu seja surpreendida. Então, aproveitei um tempo e fui freelar. E eu freelava bastante, assim, eu freelava muito. Toda semana eu escrevi para a Folha de São Paulo, escrevi matérias sobre Itatiaia no Estadão, escrevi para a própria Veja, né? Freela para revista imprensa. Então, eu fui fazendo freelas e fui tocando a minha vida, assim, Na época, eu precisava ficar um tempo fora de redação, para mim era importante. Até que o Globo me convidou para trabalhar em São Paulo com eles também, na sucursal de São Paulo, que eles queriam alguém que fizesse assim, que tivesse como característica essa possibilidade. Precisou cobrir política? Vai cobrir, mas se precisar escrever sobre qualquer outra coisa, entretenimento, não sei o que, vai escrever também. Então, assim, se precisasse escrever sobre comportamento, queria alguém que jogasse mais uma vaga meio coringa, sabe? Então, basicamente, foi por isso, era uma vaga que tinha e tudo. Quando eu cheguei no Globo, em São Paulo, eu fiz muitas matérias. Na época teve, hoje em dia, não sei se vocês sabem, antigamente tinha a revista Época, que era uma redação à parte, e logo depois que eu chego, a Época e o Globo têm uma integração. Então, hoje é uma redação compartilhada. O repórter que escreve para o Globo também escreve para a Época. Quando começou essa integração, eu estava lá. E foi ótimo, porque eu consegui fazer muitas matérias legais, assim, para a revista Época e com o jornal o Globo também. E fui tocando a minha vida lá e tal, até que um dia veio a eleição. Até que um dia não, né? Tá sempre marcado, né? A eleição de 2018. E eu
fui, né, mais uma vez, graças à minha cara de pau e uma certa teimosia, fui falar com o meu editor, que era o Flávio Freire, pedindo, me deixa cobrir a eleição. Ele, Jussara, imagina, você tá viajando, fazendo matéria para a revista Época, eu tinha feito muitas matérias legais, fica aí, tranquila, vai tocando as suas pautas e tudo, e eu falei, não, eu quero cobrir, eu quero ser carrapato, quero... Enfim, aí ele, belo dia, ele me chamou e falou assim, Jussara, é o seguinte, fiz um rearranjo aqui, você vai cobrir a eleição, mas você vai ficar com o Bolsonaro, porque tinha o repórter que já cobria o PT, então, na época, o Sérgio Roxo, que hoje é o repórter que cobre bastante a esquerda, um grande repórter, um grande amigo meu, então já tinha ele, e tinha a Silvia Amorim, que por muitos anos, sei lá, 20 anos, cobrindo o PSDB. Então, aí tinha uma outra pessoa que estava cobrindo o Ciro, e na época ninguém, e aí a gente precisa ser honesto, ninguém acreditava de fato que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Os analistas políticos falavam que ele ia desidratar, que era uma onda, que era um movimento só de internet, que não ia reverberar, que não ia se sustentar, ainda mais sem aliança e tudo. Quando veio todo esse cenário, eu falei assim, tá, beleza, você, como você não tem, você não tem as fontes do pessoal do PSDB, e tinha já, obviamente, os setoristas, né? Então fique com o Bolsonaro. E foi a minha sorte também, porque do mesmo jeito que eu também não tinha as fontes com eles também não tinham acesso a jornalistas, assim, era um grupo que estava se formando e eu pude acompanhar isso desde o começo. Foi uma campanha muito diferente, mas eu ainda consegui, e aí era assim, nessa estrutura de cobrir Bolsonaro, tinha dentro do Jornal o Globo um repórter em Brasília cobrindo Bolsonaro, um repórter do Rio e eu de São Paulo. E aí eu consegui fazer umas viagens com o Bolsonaro ali para o interior de São Paulo, fiquei uma semana viajando. Então, ali eu comecei, já vinha, obviamente, conversando com algumas fontes, mas ali mesmo, nessa viagem, eu aumentei bastante ali o meu contato com as pessoas. E isso, um mês depois, assim, se vocês lembram bem, Bolsonaro levou uma facada em Juiz de Fora e foi transferido para São Paulo. E aí, como tinha outros 2 repórteres, embora tivesse outros 2 repórteres, para mim, profissionalmente, eu fiquei mais bem posicionada, porque eu fazia plantão todos os dias na porta do hospital. Então, assim, muitas vezes ficava lá, entrava no hospital, fingindo de paciente, ficava lá, ia tomar uns cafezinhos, juntava com outros colegas, a gente ficava lá. Então, assim, e isso foi dando o acesso às fontes. Quando o Bolsonaro, eu não me lembro quantos dias exatamente, mas acho que foi quase um mês que ele ficou internado, e é um mês de todo dia você falando com as fontes, coordenador de campanha, acesso, os filhos, quem ia no hospital, quem saía, e tentando se movimentar. Então, eu me posicionei bem, né? Aliás, isso é muito comum nas coberturas de política. Como que as pessoas elas vão parar em Brasília? Geralmente vem uma campanha, e aí as pessoas fazem a campanha, e aí vão cobrir o governo. Então, a sorte que o repórter acaba dando, né, no sentido de cobrir aquela campanha, ele se elege e aí você fica bem posicionado, você começa o governo bem posicionado. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Quando o Bolsonaro, e aí eu estava em São Paulo, pelo Globo no Rio, estava no Globo em São Paulo, Bolsonaro teve alta. Quando ele teve alta, o jornal o Globo perguntou, você pode ficar aqui no Rio com a gente? Eu falei, claro, e aí eu já não queria mais largar aquilo, porque, assim, qualquer assunto que eu cubra, eu pego para minha vida, assim, eu falo assim, não vai ninguém, agora eu quero cobrir até o fim. E fui e fiquei. Então, eu tinha acabado de me mudar em São Paulo, eu não tinha a mínima ideia de que eu ia mudar para Brasília, eu não tinha nenhuma intenção, tanto que, quando o Bolsonaro teve alta, era o dia marcado para eu fazer uma mudança de apartamento em São Paulo. Eu deixei meus pais fazendo a mudança para mim, disse, olha, vocês vão ter que terminar a mudança para mim, e eu vou ter que ir para o Rio. E eu fui para o Rio, e fiquei lá até depois do segundo turno, assim, acompanhando ali os primeiros passos da transição. E então foi muito, assim, totalmente não foi planejado, assim, foi um pouco de tudo. Tive a oportunidade de cobrir a campanha e me posicionei bem, e aí veio o convite. Quando o Bolsonaro foi eleito, o jornal me convidou para ir para Brasília, e aí eu já passei uns dias cobrindo a transição, fui para São Paulo, acabar de arrumar as coisas, num apartamento que eu não dormi nem 15 dias,
e me mudei para... E aí já fiquei. Aí fui para cobrir a posse e já fiquei. E tô lá há 2 anos e 4 meses. Acho que agora é isso. Para a gente começar a falar, né, desses desafios de reportagem. Então, assim, você diria que esse primeiro desafio de reportagem é você construir essa base, ter acesso a essas fontes e construir o seu meio ali para saber com quem que você fala? Isso seria, assim, um primeiro desafio? Ou teria outro? Olha, como eu falei aqui no começo, acho que o primeiro desafio da reportagem é a gente vencer as nossas próprias limitações. Tem coisas que eu faço, que eu falo, se fosse para minha vida pessoal, eu jamais teria feito, mas se for pela reportagem, eu faço. Então, eu acho que é isso, porque nem sempre você tem o telefone da pessoa certa, nem sempre você conhece, as fontes estão todas ali. Às vezes tem muita de insistência mesmo, você descobrir quem são as pessoas, mas você ficar... insistir para falar com as pessoas certas, e aí é uma construção. Então, acho que depende, assim, cada área tem uma característica. Como eu passei por várias áreas diferentes, eu percebo que, por exemplo, obviamente que ter fontes, ter acesso, saber com quem falar, pessoas que vão te dar as informações, obviamente, essencial. Mas, às vezes, quando você está começando, você não tem. E aí é a construção do dia a dia que eu acho que são os primeiros desafios. Porque a fonte você vai... É uma consequência, né? Porque todo dia, por exemplo, uma cobertura de cidades, todo dia eu vou lá e falo com um delegado para apurar o básico do que aconteceu do dia. Um belo dia, esse cara vira sua fonte e está te passando informações, furos de reportagem, assim. Então, você consegue antecipar coisas. Então, acho que o primeiro desafio é esse, assim, persistir no dia a dia, sabe? No dia a dia, nessa construção, porque não é simples, assim, as pessoas, porque a fonte me falou, e tem uma característica, assim, fonte não é um assessor de imprensa que você vai ligar e ele vai te dar uma resposta, fonte é quem te liga para te contar as coisas, assim, sabe? Ou aquela que você pega e fala, pelo amor de Deus, vê se isso está certo ou está errado. Tem fonte que você confia nisso, principalmente porque a chance de você errar é muito grande, né? Você sabe que, às vezes, as pessoas estão te contando informações, estão te contando coisas, mas elas têm interesse por isso. Então, é bom você ter ali, dependendo, sabe? Sempre checar, ter uma pessoa ali que você vai falar assim, olha, será que é isso mesmo, entendeu? Mas isso é uma construção. Eu acho que o grande desafio é justamente esse, sabe? Que é você persistir até você construir esse grupo aí de fontes que vai te ajudar ali ao longo da sua carreira. Mas desafios, olha, tem todos. Desde que um pouquinho antes da gente começar a conversa, o desafio aqui nosso era a internet. Isso é um grande desafio hoje em dia, porque já tive que estava cobrindo vários lugares, você precisa entrar para gravar o podcast, porque isso por exemplo, eu gravo bastante podcast, tanto quando eu estava no Estadão, no Globo também, eventualmente acabam chamando a gente para falar. E então, desde do desafio de você conseguir mandar uma matéria, gravar coisas, até esses desafios ali de conseguir falar com as fontes certas, enfim. É isso, assim, eu acho que são tantos desafios que eu fico com dificuldade de falar qual é o maior. Depende do dia, sabe? Eu acho que basicamente isso é uma coisa importante. Sara, você já há alguns anos trabalha na grande imprensa, né? E principalmente a partir, não só, mas principalmente a partir do início desse governo, os veículos do jornalismo tradicional, né, enfim, do jornalismo profissional e tradicional, vêm sendo desqualificados, os repórteres vêm sendo assediados, né, moralmente, alguns até agredidos, né, por milícias, enfim. E aí eu queria te perguntar como é essa situação, nesse momento que a gente está vivendo, onde me parece, né, que com a pandemia o jornalismo profissional ele volta a se afirmar como essencial para a democracia e para a sobrevivência até das pessoas, mas ainda existe muito ataque ao jornalismo profissional. Eu queria saber, você como repórter, né, e eu me lembro muito
daquela entrevista do Mandetta, né? Quando o Mandetta ainda era ministro, quando o assessor chega para ele, ele falou, essa menina é mala, né? Quando ele falou, essa jornalista é mala. Chata de galocha. Chata de galocha. Sim, isso simboliza, né, a relação. E aí, quer dizer, aquele ali até que foi light, né? Porque depois piorou muito, né, a relação do governo e de seus apoiadores com o Jair Paulo. Então, como é que você se situa hoje, nesse momento que a gente está vivendo, de uma tentativa de desqualificar mesmo a nossa profissão? Eu acho que para quem está cobrindo, eu cubro bastidor de governo, bastidor do Planalto. A minha vida é essa, eu acordo, eu preciso saber o que o Bolsonaro fez, o que os ministros fizeram, a agenda de cada um, onde que está todo mundo. E aí não sou só eu, tem um grupo de colegas que cobre, a gente se ajuda muito, e isso é bem significativo. Eu acho que as pessoas, obviamente, que com o presidente Bolsonaro eleito, e aquele cercadinho na frente do Alvorada, que eu já fiz muita portaria lá, enfim, tinha muito apoiador agredindo, isso é uma coisa que acontecia na campanha, por exemplo, sabe? Durante a campanha já acontecia. Eu lembro que o Major Olímpio, que morreu de Covid, acho que não sei se completou um mês ainda, ele era, por exemplo, uma pessoa que costumava, até escrever isso no Twitter, muitas vezes ele foi ajudar a gente, assim, no sentido da gente não ser agredido, assim, e de, inclusive, colocar a gente, assim, na época, na campanha, tinha eu uma outra amiga do Valor Econômico, e aí ele colocava a gente no cerco que fazia no entorno do Bolsonaro para evitar a gente ficar ali no meio do pessoal mais exaltado. Houve uma escalada, né? Isso já acontecia na campanha. Eu me lembro que uma vez eu estava na frente da casa do Bolsonaro, lá no condomínio da Barra da Tijuca, e estava eu, uma amiga minha da Folha, e um apoiador veio e gritou no meu ouvido, assim, que realmente foi o dia que a Tereza Cristina, hoje ministra, foi conversar com o Bolsonaro, junto com a bancada do agro, e essa pessoa gritou no meu ouvido, e aí eu fiquei muito assustada, porque você está ali trabalhando, uma pessoa vem, e aí, fora os gritos, que aí a gente meio que ignorava, entendeu? Não deixava, por exemplo, vai gritar e falar contra a imprensa, chamar a imprensa de todos os nomes que eu me recuso a repetir aqui, né? Enfim. Então, isso meio que você vai fazendo seu trabalho, você dá uma bloqueada para focar ali no trabalho, mas quando uma pessoa vem e grita no seu ouvido, se aproxima, coloca... Isso foi muito puxado. Eu lembro que foi um dia que eu fiquei muito nervosa. Eu costumo, geralmente, ser calma nessas situações. E aí, nesse dia, tinha um cara, esse apoiador, e eu e a minha amiga da Folha sentadas escrevendo a matéria. E o cara veio e eles expulsaram a gente de onde a gente estava. E não houve ninguém para nos defender. Ninguém. E na época, eu conversei com uma pessoa da campanha, e eu falei assim, esqueça onde eu trabalho, esqueça que eu sou repórter, né? Assim, esqueça, de modo de dizer, eu não queria vincular aquilo à empresa que eu trabalhava, porque eu estava falando como pessoa física. Eu falei assim, independentemente de qualquer coisa do meu trabalho, isso vai acontecer uma coisa gravíssima e vocês não vão se posicionar. Isso aconteceu num dia, no dia seguinte, a gente estava numa coletiva, a minha colega da Folha, que foi a primeira a fazer a pergunta, e ela foi vaiada. E, na época, o Gustavo Bebiano, que também faleceu, interrompeu e falando que não permitia aquilo. Então, era uma coisa que a gente vinha acontecendo. Quem cobriu campanha já vinha passando por isso. Então, quando chega no poder, e aí aquele cenário do cercadinho, que o presidente começa a falar diariamente, com muitos apoiadores, a gente já trabalhou ali com gritos, ofensas, de todos os jeitos que vocês podem imaginar, e aí as empresas decidiram deixar essa portaria justamente porque ninguém era capaz de assegurar a nossa segurança ali. Né? Nem o Gabinete de Segurança Institucional, dizendo que ali, uma das notas, que ali era uma atribuição da polícia, né? E não do GSI. Eu falei, bem, a gente está trabalhando, e ali realmente houve essa decisão para
para tirar a gente dali. Mas, obviamente, a gente continuou acompanhando as manifestações, né, que ocorreram pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Importante lembrar que eram manifestações feitas por apoiadores do presidente, que algumas vezes o presidente participou, então eram manifestações contra o Supremo e contra o Congresso. Então, ao ir a essas manifestações, a gente também ficava exposto, que a gente sempre tenta fazer ali no dia a dia, além de tentar ficar junto com todos os colegas ali e evitar. Então, eu lembro que tinha uma manifestação e eu falei, bem, eu ia chegar um pouco depois e eu fazia questão de ir direto a encontrar os colegas. Eu, por exemplo, eu não ia para ficar sozinha, porque é um risco que você sabe que está correndo. Então, não tem... a reportagem é importante, mas ninguém aqui está para ser super-herói, né? Ou para, né? Não é a intenção. Então, isso é um desafio que nos coloca ali. A pandemia mudou um pouco o cenário, né? Porque está bem muito difícil fazer jornalismo, porque boa parte as redações elas não estão todas fechadas, está todo mundo no home office, e a gente que trabalha no comitê, por exemplo, quem cobre Planalto, eu não sei se as pessoas conhecem muito bem ali como funciona Brasília. Brasília tem os comitês. Então, no Planalto, é como se fosse uma redação, só um momentinho, gente, na redação, uma redação, é um pool, né, um comitê de imprensa, então ficam todos os jornais ali, televisões, rádio, enfim, todo mundo trabalhando junto, no Congresso também, tudo. Por causa da pandemia, a gente diminuiu as nossas idas lá, né, até porque, obviamente, os casos de contaminação nesses locais são bem altos. Então, a gente tem diminuído bastante a nossa presença, vai, assim, no sentido, mas com todos os cuidados, porque a gente precisa ir, porque sabe que a nossa profissão exige isso, que é importante a gente estar na rua, é fundamental para a gente conseguir reportar da melhor maneira, né, informar, mas a gente tem tomado esses cuidados. Em relação, por exemplo, ao caso do Chata de Galocha, aquele vazou, né? Aquele vazou. Inclusive, é curioso porque depois muitas pessoas falaram, foi o Mandetta, ou foi o Mandetta conversando com o Bolsonaro, ou foi o outro ministro, enfim, eu desconfio que seja uma outra pessoa, um outro ministro que estava na mesa, que negou, mas não vou também dar espaço, não. Vou deixar espaço para ele, não, deixa lá, depois... Enfim, ficou na conta do Mandetta, que negou, óbvio, que era ele, outros negaram também. Enfim, ninguém vai assumir a culpa. Mas aí, logo em seguida, eu estava no meio da coletiva, logo no início da pandemia e tudo, e eu lembro que eu tinha feito uma pergunta, e aí, né, quando eu sento para que eu vou começar a digitar, meu celular começa a desesperadamente, você foi chamada de chata, falaram alguma coisa contra você, e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não tinha. Aí, enfim, no começo você fica meio assim, porque você não está sabendo o que está acontecendo, você só está trabalhando. Perguntar é o meu ofício, eu tenho que perguntar. A pessoa pode até não gostar da pergunta e até não responder. E é direito dela também, mas o meu dever é perguntar. E aí, quando você é atacado por fazer o seu trabalho, enfim, de fato é uma coisa que tem um objetivo de intimidar, mas não nos para, assim. E isso não foi só comigo, outros colegas tiveram, mesmo no cercadinho, enfim. É isso, assim, obviamente, lidar com isso no final do dia, ou no acúmulo de dias, obviamente é algo que pesa pessoalmente, tem um peso, né? Vários colegas que eu converso, que estão comigo todos os dias, relatam esse cansaço mental, esse esgotamento, porque é do nosso trabalho, assim, já é do nosso trabalho ser um trabalho que exige muito mentalmente, mas você trabalhar em determinadas circunstâncias aumenta ainda mais o grau de pressão que a gente vive. Mas, assim, tentam nos parar o tempo inteiro, mas não estão conseguindo. Acho que isso que é... Só um gancho. Eu acho... Só um gancho. Só pegar um gancho, Sueli. A questão de ser mulher, né? Cobrindo um ambiente majoritariamente masculino, né? Eu li o livro da Patrícia Campos Melo, né, que fez aquelas denúncias, enfim. E eu vi uma live dela agora recentemente,
em fevereiro, na época do Dia do Repórter, da Brage, onde ela se sente acuada até hoje. Porque qualquer declaração pública que ela faz, ela fez um vídeo para divulgar a live que ela ia participar, ela foi metralhada pelas milícias digitais, né? Assim, e o que acontece? Isso acaba, e eu senti no discurso dela, levando a um tipo de autocensura. Hoje ela evita pautas que cubram diretamente o Palácio, né? E o Bolsonaro, enfim, seus aliados. Então, eu queria te perguntar, como mulher, e assim, os ataques a ela são de misoginia mesmo, enfim, de questões do machismo. Então, eu queria te perguntar, como mulher, e cobrindo um ambiente desse, como é que você tem enfrentado isso? A Pata é uma colega querida, a gente se conheceu cobrindo a visita do Bolsonaro à Casa Branca e ficou muito próxima, a gente admiro muito, ela realmente é difícil, assim, ela, obviamente que a percussão do caso da Pata passa ultrapassou qualquer limite. Enfim, é um caso que está na justiça, ela já ganhou, né, um processo reconhecido, o que aconteceu com ela foi mencionado no mundo inteiro, notícia em várias partes do mundo, jornais importantes. Eu acho que para o nosso trabalho, como você fala de autocensura, eu e muitos colegas, eu observo, sim, um sentido de a gente ter um cuidado a mais. Obviamente, não cabe a mim, eu sou setorista do Palácio do Planalto, eu não sou contratada para emitir opinião, eu não sou articulista. Então, assim, como repórter, eu tenho que reportar. Eu tenho que, as minhas perguntas, elas falam por mim, né? Nesse sentido. Então, eu de modo geral, pelo jeito como eu escolhi atuar e como eu escolhi lidar com isso, evitar qualquer margem para qualquer tipo de interpretação errada, porque eu preciso falar, alguém precisa conversar com o governo, ter essa interlocução e saber o que está pensando, entendeu? Então, assim, e de fato é isso, assim, mas além dessa conduta que já me pauta o tempo inteiro, até pela minha condição de repórter, de cobrir o governo, e eu falo assim, tudo que eu preciso dizer, elas precisam estar escritas nas minhas matérias e nas perguntas que eu faço, é isso. Fora isso, eu não vou ficar me expondo nas redes sociais, além do que eu realmente já escrevi. Então, isso é uma postura que eu tenho e que é um pouco, como eu disse, que é o que eu acho que é o correto pela função que eu ocupo como repórter, que a minha função é reportar, mas também é um jeito de eu evitar qualquer tipo de ataque, assim. E, obviamente, acontece apenas por você publicou uma matéria. Tem matérias críticas, que elas são críticas por si só. Eu falo, é uma coisa que eu sempre digo para as fontes que eu converso, falo, sua excelência, o fato. Vai ter fato que você vai achar ok, tem fato que vai achar que é negativo. E ninguém vai torná-lo positivo se ele é. Então, basicamente isso. Então, de fato, nas redes sociais, eu lembro que ainda, eu também não vou citar o nome da pessoa que fez isso, mas durante a campanha, me pediram para ir atrás de uma pessoa, eu enviei uma mensagem e essa pessoa pegou e fez um vídeo, postou minha foto e teve um monte de ataque, outras situações também. Então, assim, eu tento não... isso, a gente tem o tempo inteiro tentar fugir disso, entendeu? Então, assim, posta alguma coisa, crítica tem um monte, xingamento por inbox tem um monte. Não leio e tento evitar esse tipo de discutir com hater ou discutir com militante, com apoiadores. E aí eu acho que é importante dizer também que não é todo mundo que está no governo que concorda com isso, entendeu? Obviamente há quem concorde, mas também há quem discorde. E então eu tento sempre caminhar ali por um caminho mais seguro para evitar esse tipo de coisa. Eu acho que, e às vezes, no caso da Patrícia, é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, tudo que aconteceu foi após ela ter feito uma matéria. Não era nenhuma opinião. Então, acontece, sim. É isso. Reportar também vira. Você não está dando opinião, você não está
você não é articulicinado, mas a sua reportagem chamam de fake news, e te xingam, enfim. É isso, assim, isso acontece bastante, acontece principalmente nas redes sociais, no Twitter, e aí é onde tudo começou a dar eco, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, tá, desculpa, deu uma falhada. Então, enfim, eu não sei se respondi muito, mas de fato existe isso, é curioso, porque quando eles vão atacar uma mulher, o xingamento é diferente, né? O assédio é diferente, a agressão é diferente. Então, tem muito de misoginia também nesses ataques. Principalmente sobre isso. Ou se você consegue uma entrevista e então já houve comentários. Ué, mas por que será que você conseguiu essa entrevista? Esse tipo de coisa acontece. E às vezes acontece dos dois lados, é importante dizer também. Certa vez eu consegui uma entrevista com o presidente e eu tive. E curiosamente eu fui atacada pelo outro lado também. Enfim, o meu papel é reportar. Se um presidente está disposto a falar comigo, eu vou lá e vou perguntar. Então, eu acho que é o outro ponto que acho que as redes sociais, de modo geral, elas dão espaço para esse tipo de ataque, né? Obviamente que isso fica muito mais claro hoje com a militância bolsonarista, mas a gente já recebia ataques de todos os lados, e eu acho que isso é muito fruto das redes sociais, muito fruto desse momento que nós vivemos aí, e isso enfim, nosso trabalho, além de reportar, outro desafio é tentar se blindar disso, não deixar se afetar mesmo, né? Porque, de fato, a gente é o tempo inteiro bombardeado. Vários colegas, eu falo, eu vim agora para casa dos meus pais, estou aqui descansando um pouco, e eu falo, é preciso esse tempo para dar uma oxigenada, porque o nosso esgotamento mental é isso ali. Obviamente, e ainda tem ali, mas todo repórter passa por isso não é exclusividade, obviamente, de quem está cobrindo só o governo. Envolver o poder, envolver o repórter, sempre vai ter gente querendo te calar. Então, isso acho que é importante falar que não é porque eu estou sendo aqui, isso acontece porque eu estou em determinado lugar. Não. Já tentaram me calar, o presidente de escola de samba, ministro, gente, o governo, tem sempre alguém incomodado. Então, eu acho que isso é importante dizer, que para tentarem te calar, não precisa você cobrir o governo, não precisa você cobrir o Congresso ou o Judiciário. Isso, infelizmente, é uma rotina aí dos jornalistas. Jussara, você estava falando, né, que as agressões, essa questão, né, de xingamento, essa violência toda, você já sentia na época, até mesmo da campanha, né, antes mesmo de assumir o governo, aí você acabou de falar agora que já teve ameaças com questão de escola de samba. Então, assim, a gente vê que os jornalistas, eles, em todo momento, ele está recebendo algum tipo de ameaça e sofre essa violência constantemente. E aí saiu um relatório da FENAGE agora, né, falando exatamente dessa violência que o jornalista sofre. E aí eles apontaram que em 2020, né, comparado 2019 com 2020, esse volume de violência contra os jornalistas, ele cresceu 105%. Os casos de violência contra o jornalista. E aí eles até apontam, né, a questão de descredibilidade da imprensa, censura, agressão verbal e pelas redes sociais, né, como os 3 principais casos de violência contra o jornalista. E aí você que está aí, né, na linha de frente, né, a gente pode dizer assim, você sente que realmente essa violência cresceu, que as pessoas elas estão mais intolerantes? Porque assim, a gente vê que a violência, ela vem do governo, ela vem de autoridades, mas ela vem da população também. Então, assim, pode ser incentivada ou não, mas a gente vê que a violência vem de todos os lados, né? Sim. Eu acho que isso parte também de um período ali da imprensa, do descrédito que a imprensa vem sofrendo, principalmente porque muitas autoridades começam, quando a notícia, quando não agrada, eles sempre vão chamar de fake news. E é importante dizer que fake news é um debate importante, a gente precisa lembrar. Mas o termo ele tem sido usado
para classificar qualquer matéria que determinada pessoa não gosta, aí chama de fake news. Então, e é uma narrativa que não é de agora, isso vem desde a campanha. É importante dizer que o presidente Bolsonaro, ele não se elegeu, embora muita gente não tenha se dado conta, desde 2014 ele estava em campanha, estava viajando pelo Brasil, ele tinha uma base de apoio muito forte. Então, assim, e aí essa militância, então acho que é importante a gente lembrar como chegamos até este momento, né? Até que é esse período ali. Então, assim, isso não é de agora. Então, 2020 pode ter ocorrido mais relatos, mas é uma crescente que vem ocorrendo. Eu me lembro de ter recebido ameaças de morte, pessoas. Eu lembro que estava assim que o presidente foi eleito, eu e outros colegas estavam num hotel na Barra da Tijuca, onde ficava ali um QG ali da campanha. E algumas pessoas vieram para frente, falando que com ameaças seríssimas. Então, assim, o que eu acredito, sobre o caso de 2020, eu acredito que a gente tenha relatado mais. Eu não sei tipificar se é mais ou é menos do que eu sofria. Não, eu realmente não sei. Eu não sei dizer para vocês se aumentou. Eu acredito que sim, mas eu não tenho esses números, eu não sei se isso significa que a gente passou a falar mais sobre isso é importante, ou se de fato, ou chegou, ou que de fato, assim, eles têm aumentado muito, né? Eu realmente eu não sei, é que para mim é difícil, porque para mim não diminuiu nem aumentou, gente. Desde 2018 eu recebo coisas assim. Então, para mim, assim, pessoalmente, eu não sei dizer assim, aumentou em 2020? Não, para mim era uma coisa que vinha desde 2018, assim, é uma coisa que eu lido diariamente, né? Enfim, dependendo da matéria, vai ser xingado e tal, não leia, não leio, né? Uma coisa que eu aprendi na vida, não ler comentário de internet, evitar, às vezes vem um inbox lá, que você pega e fala, às vezes você até lê, assim, porque o inbox é o cara que ainda tem mais ele quis mesmo fazer aquilo, porque o outro cara vai lá e comenta, e aí, agora o cara que manda mensagem inbox, né, você vê, a vontade era muito grande de te atingir, né, então, assim, mas de fato, assim, eu acho que é um tema que a gente tem que ficar em cima, porque todo dia uma tentativa, né, de nos calar, isso não acontece em vão, né, então vários colegas meus já tiveram outros casos aí também, que o nome, que existe, assim, uma pessoa marca de determinado grupo que quer atacar aquela pessoa, e aí ou todos vão atrás, e aí colegas meus tem que fechar o perfil, enfim. É uma série de coisas que acontecem simultaneamente do modo de oprimir mesmo, né? De cercear, censurar, o ataque é muito pesado. A única coisa que eu não sei dizer é se aumentou do meu ponto de vista, assim, eu acredito que sim, mas eu fico feliz que esses casos sejam relatados, porque acho que não dá para ficar em silêncio, né, com isso. Então, talvez a gente não tivesse ali tanta gente falando sobre isso, porque, de alguma forma, como eu contei ali, muita coisa a gente acaba blindando, né, assim, tá. Eu lembro que tinha uma época que eu anotava os ataques, as coisas, eu cheguei a enviar para a chefia alguns ataques quando as coisas ficavam muito além do coisa, quando mandavam por e-mail, quando as coisas eu achava que passava ali do limite, eu fazia isso. E eu vou contar para vocês, eu não tenho mais feito isso, assim. Só se for uma coisa muito mais grave, eu acho, mas aquele que eu vinha fazendo, eu meio que assim, mais um, sabe? É horrível falar isso, mas, assim, é a verdade, assim, não dá, imagina, todo dia eu contabilizar, ou, sei lá, de 2 em 2 dias, ou 3 em 3 dias, de fato, realmente, como eu falo, não vou perder meu tempo com isso, obviamente vou monitorando e observando, passando ali quando eu acho que eu senti algo diferente, talvez eu
a gente reage de outra maneira, assim, mas infelizmente isso é tão normal, assim, normal não, isso é tão recorrente que a gente começa a lidar de uma maneira, tá, beleza, só estão xingando, sabe? É horrível isso, horrível. Mas, infelizmente, acontece, né? Acho que, de repente, essa normatização, vamos dizer assim, acaba sendo uma forma também de vocês se blindarem psicologicamente, né? Porque acho que sofre tanta agressão que aí vocês acabam tentando se afastar um pouco e às vezes nem falar tanto nessa tentativa de se afastar. Seria mais ou menos isso? Assim, obviamente, vai desagradar, né? Como eu disse, assim, tem matéria que vai desagradar, e aí a pessoa não vai gostar, e vão chamar, às vezes é uma matéria simples, você fala, que não tem absolutamente nada demais, ele tá sendo xingado, e você vai perder um tempo com aquilo, tipo, eu não vou responder a pessoa, eu não vou relatar. O que eu faço muito, o que eu uso com muita frequência é denunciar no Twitter. Vou lá, denuncio, aquela opção de denunciar. É o que eu mais faço, e eu falo que é a minha arma preferida. E eu tenho o meu grupo de amigos, a gente vê, às vezes, determinadas postagens, e a gente fala, vamos denunciar isso aqui, sabe? Quando é algum colega, alguma situação ali, a gente acaba fazendo isso, que eu acho que é para o Twitter também, de repente, derrubar a postagem. Uma coisa que eu acabo fazendo com alguma frequência, assim. Mas é isso, assim, eu tenho muita coisa para apurar, porque eu acho que um pouco do objetivo deles é esse mesmo, tentar atordoar a gente, sabe? Então, assim, perder menos tempo com isso e mais tempo apurando, eu acho que é sempre o melhor. A gente já está meio caminhando para o fim, né, da nossa live, mas tem uma pergunta aqui que mandaram para você, se você não tem medo, né, dessas agressões constantes. Olha, quando a gente para pensar, tem medo. Mas quando eu tô na rua, eu não tenho medo. E eu acho que eu nem determinados assim, não porque a gente é super-herói, mas é porque pela adrenalina da reportagem. Você tá lá, você não vai ficar falar, meu Deus, estou com medo, não vou. Qualquer colega que tenha feito também cobertura de morro e tudo, obviamente que dá uma, sabe? Mas é uma adrenalina, mas é uma coisa que não te paralisa, assim. Tive algumas situações que eu fiquei mais abalada, que eu fiquei um pouco mais abalada, mas no dia a dia eu não costumo ter medo, não, assim. E volto a dizer, não estou dizendo isso porque eu acho que eu sou, nossa, que corajosa. Não é isso, é pela adrenalina mesmo. Você vai e fica focado, olha, eu tenho um trabalho, preciso entregar, e é isso, assim, circunstâncias, mas obviamente não é que assim, eu não tenho medo, mas eu também não sou responsável. Determinados lugares que eu vou, que tem um monte de gente, que eu sei que o ambiente é hostil, para que eu vou insistir nisso, sabe? Se eu estiver sozinha, entendeu? Eu acho que é um pouco isso, assim, mas não um medo que me paralise, falar, ai, não vou, assim. É saber onde você está andando, sabe? E ter esse tipo de cuidado, mas até hoje nada que me tenha me paralisado. Eu acho que é esse cuidado a mais ali de, para que eu vou numa manifestação que o ambiente é muito hostil, para que eu vou sozinha? Não, eu tenho que andar em grupo com os meus colegas, assim, né? Isso sempre ajuda ali, né? Eu tive muitos colegas agredidos fisicamente, inclusive. Então, eu nunca tive nenhuma agressão física, mas, enfim, eu acho que tomando cuidado a gente consegue passar por isso. Álvaro, você quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria primeiro agradecer, né? A gente teve vários comentários aqui, saudando Camila, Mani, André Aquino, Carol Macedo, Gustavinho, Francisco Edson. Teve a bancada de Itatiaia também aqui, Fernanda Buquerque. A bancada de Itatiaia? Maravilhoso. Eu nem encontrei com a minha bancada de Itatiaia, porque não dá, né? Coronavírus, estamos trancados em casa, né? Então. Mariana, que fez a pergunta agora, Renata Larcão, Renécio Carriço, Paulo Nobre, Matilde. Que legal, enfim, tanta gente querida. Que saudade de todo mundo. Então, Jussara, eu queria só assim, entre o nosso público tem alguns jovens também que estão estudando, né? Eu queria que você desse um recado para essa galera que está, né, num momento difícil da nossa profissão, não é a menor dúvida. Claro que sempre foi, né? Mas eu acho que nesse momento talvez
Mas, e aí eu queria que você desse cara para essa galera que está apostando nessa profissão maravilhosa, que é a nossa, apesar de tudo, é maravilhosa, apaixonante. Olha, é fácil, nunca foi fácil. Eu lembro para o Chico e o Carris tem uma história maravilhosa, que eu lembro que fui fazer uma matéria, a primeira matéria que eu fui fazer, acho que era o Rock em Rio, no Jornal O Dia. Que foi um estágio que durou, sei lá, um mês. E quando acabou, eu chorava, fui surpreendida com o fim da vaga de estagiário, chorava desesperadamente. Falei, meu Deus, eu nunca vou ser repórter. E fui fazer uma matéria sobre o Rock in Rio e o Carris foi comigo. Aí eu fiz 3 perguntas e eu achei que tava bom, né? Imagina, ter foca de tudo, crua, com 18 anos. E o Carriço foi maravilhoso, que até me pergunta e me ajudou a fazer. Eu sempre conto essa história para ele, porque eu não sabia nem perguntar, o Carriço me ajudou. E eu acho que é um pouco isso, assim, fácil não é muito difícil, todos os meus colegas que estão aqui passam por situações, enfim, é uma carreira cada vez para a gente conquistar um espaço é muito difícil, não é fácil, não é simples, mas dá, sabe? Eu acho que eu sempre falo isso, assim, parece que eu saí de Itatiaia, né, gente? Assim, que é uma cidade pequena, não tinha jornal, não tinha nada. Meus pais, na época que eu fiz faculdade em Barra Mansa, porque os meus pais não tinham condições de me manter fora, nem que eu passasse na federal, eles tinham condições. Mas é isso, assim, uma boa cara de pau e muito esforço também, né? Muita gente boa, se aprender com quem está próximo, quem pode te ensinar, como eu citei aqui o Chico e o Carriço. Na época da faculdade também aprendi muito com os meus professores, você Álvaro, o Elton, os Paulinhos, né? O Paulo Figueira, o Paulinho Garcia, Salles, né? Eu chamava ele de Salles, enfim, muitos professores, o Hermógenes, nos meus estágios. Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente aproveitar as oportunidades, assim. Eu percebo que quando eu fui para São Paulo e agora em Brasília, eu percebo que quem está numa cidade grande tem facilidades. Você já começa a estagiar num jornal grande, numa rádio grande, num site. Então, facilita muito, né? Facilita muito. Quem está no interior tem um outro processo para chegar lá, mas dá para chegar. E é isso, buscar todas as oportunidades para quem está se formando, que ainda está na faculdade, ficar de olho aí nessas vagas de trainee. É uma coisa que tem o Estadão ainda tem, a Folha, a própria revista Editora Abril, se eu não me engano, não sei se tem ainda, mas tem outros casos, assim, vagas, às vezes, nas Reuters, que eu sei que tem muito espaço, tem caminhos para você chegar, se preparar para essas provas e aproveitar todas as oportunidades. Eu acho que é o caminho. E não desistir fácil, porque, assim, eu levei um monte, né? Hoje eu estou aqui contando os sims, mas, nossa, muitos nãos. Foi muito difícil, muito choro. Meu Deus, eu nunca vou conseguir ser repórter. Que era a coisa que eu mais queria. E muita vontade de desistir, muita mesmo. E aí, falar, não, vou fazer outra coisa, vou vender queijo em Itatiaia. Toda vez que eu tô revoltada lá em Brasília, eu não quero mais isso, agora eu vou vender queijos da Serra da Mantiqueira. Mas aí no outro dia você fala, puxa, não, tem uma história legal, eu quero contar, sabe? Acho que é bem por aí, assim. E, puxa, eu queria falar com mais gente, assim, que eu tô com saudade de todo mundo, assim, muitos colegas aí que me acompanham, Fernandinha, Matilde, muita gente boa aqui, o André, meu amigo, o pessoal da época de Volta Redonda, isso é muito bom. O Gustavinho também, que é meu amigo, a gente tá todos os dias no WhatsApp, enfim. E todos eles só rasgaram elogios para você no comentário, tá? Ai, gente, obrigada. Esses comentários você pode ler, porque aí não tem hater, não, só tem comentário bom. Então tá bom. Então vamos deixar bem escondida para os haters não aparecerem e estragarem isso. Né? Mas foi ótimo, gente. Fiquei feliz. Quer encerrar, Sueli? Acho que vale a gente lembrar, né, o pessoal para curtir aí, seguir a Josul
a gente tem tentado, né, fazer sempre esse movimento de trazer as pessoas aqui da região para falar. A gente tem buscado também outros profissionais, então a gente tem tentado manter esse bate-papo, porque acho que muito mais do que a gente só falar sobre carreira, a gente precisa defender também a nossa profissão e buscar a valorização mesmo do jornalista. E é isso que a Josul tem tentado fazer. E aí eu convite para todo mundo que está assistindo aqui a vir caminhar com a gente realmente, porque a gente sabe que o dia a dia do jornalista não é fácil, e se a gente simplesmente abrir mão e esquecer que a gente precisa valorizar a nossa profissão, fica ainda muito mais difícil. Então, esse convite que eu quero fazer para todo mundo, agradecer muito você, Jussara, foi ótimo nossa gente, conversa adorei. aqui. Acho que quando a gente escuta assim, dá, né, esse incentivo também para quem está começando agora na carreira, porque às vezes a gente vê muito dos nossos alunos lá, às vezes dá aquele desânimo que a gente sabe que todos nós passamos por esses altos e baixos, mas quem está começando na carreira precisa ouvir essas histórias também que você conta, para ver o quanto que é apaixonante o jornalismo. E acho que quem entra não consegue sair dele nunca mais. Então, assim, agradecer muito a sua participação, agradecer a todo mundo que ficou aí essa 1 hora com a gente, e as outras pessoas que depois vão assistir esse vídeo aí, que vai ficar no YouTube e nas redes da Josul. Legal, gente. Obrigada, fiquei muito feliz. Vamos falar com vocês. E eu me sinto em casa, assim. O Álvaro sabe que eu sempre dava um jeito de dar uma fugidinha, mas... mas, bom, aqui eu tô em casa. Obrigada, viu, gente, pelo convite. Foi muito legal. Obrigado, Jussara. Obrigado, Sueli. Obrigado, Luiz Felipe, tá aí na operação. Show de bola também. Obrigado ao Vinícius, que infelizmente não pôde comparecer, mas também se esforçou, né? Vai estar com a gente em outro momento, com certeza. E a todos vocês que estão aí assistindo a gente, obrigado. E isso que a Sueli falou, estudantes e profissionais da nossa região, é importante fortalecer a nossa união, a nossa associação de jornalistas profissionais do Sul Fluminense, porque como a Jussara falou, né, nos momentos de dificuldade, se a gente estiver junto, se a gente se unir, a gente consegue superar os obstáculos com mais facilidade. É isso, gente. Obrigado. Valeu, Jussara. Valeu, Sueli. Valeu, Luiz. Obrigada. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tarde.